Vamos começar. Daqui a pouco eu mostro qual eletro você vai falar aí. FNV, masculino, 78 anos. A queixa principal, tontura quando levanta há um dia. De antecedente, um paciente hipertenso e tabagista há 30 anos. Pressão de 16/7. Frequência cardíaca de 32. Respiratória de 20. Saturando 96%. E ausculta pulmonar limpa. Certo? Onde está o problema desse paciente? O que chama mais atenção dos 5 dados, a princípio, é a questão da frequência cardíaca. Depois a gente vai ver o quanto que ela está de repercussão aí mesmo ou não. Então, o que é bradicardia? Eu tenho uma frequência geralmente abaixo de 60, né? Ou às vezes até um pouco maior que 60, mas insuficiente para a demanda metabólica daquele paciente. Então, às vezes a gente vê no consultório de cardiologia alguns pacientes que às vezes têm uma pré-síncope, ou às vezes até síncope, com uma frequência baixa. Coloca na esteira, ele começa a andar, começa a ter pré-síncope, e a frequência dele não passa de 60, 70, onde ela tinha que ficar maior que 100 aí, com certeza. Então é importante lembrar que o que vai chegar para a gente ali, geralmente, é um paciente que está em repouso, então eu vou considerar uma frequência menor do que 60. Quando que eu vou pensar? Os critérios de instabilidade são os mesmos, são aqueles mesmos 4, tá certo? Onde eu vou atuar e pensar em medicação ou marcar passo. Então, em relação aos distúrbios do ritmo cardíaco, fazendo as 3 perguntas da mesma forma, se tem P, se tem QRS e qual a relação P com o QRS. E esse eletro, Pedro? Tem onda P? Isso, tem onda P. Tem QRS? Como é que é esse QRS? Estreito, supraventricular. Qual a relação P-QRS? Isso. Aqui, ó, daqui a aqui, menos que um quadrado desse grande, certo? Mas está dentro de um quadrado grande e não tão perto também, né? Ao mesmo tempo ela não passou do máximo e também não está grudada ali no QRS, certo? Então o que acontece? Aqui quando a gente vai somar, provavelmente aqui, ó, tiro 2 daqui, soma 2 daqui, então ele está no limite aqui, 200 milissegundos. Mas o que é importante então? Tem onda P, tem QRS, QRS estreito, supraventricular. Qual a relação P-QRS? 1:1. Que ritmo que é esse, Pedro? E qual que é esse problema? Uma bradicardia sinusal. Qual que é a frequência desse eletro? Regular ou irregular? Primeira coisa. Se é regular, aí eu posso aplicar uma daquelas análises analisando só a distância de um QRS até o outro. Porque é regular, então essa distância aqui representa essa, que representa essa, que representa essa. Então eu posso usar esse intervalo aqui. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 5, 45, certo? Que eu multipliquei cada um desses, tem 5 quadradinhos, certo? Se eu peguei 9 desses, então tem 45. Então 150 por 45, um pouco mais do que 30 aí de frequência, certo? Então a bradicardia do tipo sinusal. Então aqui que a gente observa, nó sinusal faz a onda P, né? E agora aqui, próximo, por favor. Você já foi? Quem que é? Tem onda P? Não tem onda P. Tem QRS? Qual a relação P-QRS? Não tem P? Que ritmo é esse? Que ritmo é esse? Não, que ritmo é esse? É um ritmo supraventricular, sem P e irregular. Né? Que ritmo é esse? Depende, tá? Tem pulso ou não tem pulso? Né? Então vai depender se esse eletro é de um paciente que tem pulso ou não. Se ele não tiver pulso, que ritmo que é esse?
Se não tiver pulso, atividade elétrica sem pulso. Se não tem pulso, pode estar acontecendo o que for, né? Que se tiver ritmo elétrico, é uma atividade elétrica sem pulso. Certo? Então, isso aqui é uma bradicardia. Qual que é a causa? Então, é chamada de uma fibrilação atrial de baixa resposta ventricular. Então, aqui, em vez daquele único que estava controlando, aqui eu tenho vários focos querendo assumir ao mesmo tempo. O próximo aí. Fala, Rodrigo. Tem onda P? E aí? Hein? Isso, então tem onda P, certo? Tem QRS? Qual a relação P-QRS? 1 para 1. O que chamou a atenção nesse eletro? Está bem longe da onda, aquele intervalo ali entre a P. O tempo que fica esperando no nó até vir o QRS, como é que está? Muito longo. Então ele está bloqueando muito, ele está filtrando muito. Então ele já está com algum problema ali. Mas só que chama a atenção aqui, ó, eu tenho a onda P então, tenho o QRS, e olha a distância entre a P e o QRS. Está muito aumentado. Onde era para estar no máximo 1 quadrado desse grande, eu estou quase 3 desse aqui. Tá certo? O que é isso então? Então, se a condução entre o átrio e o ventrículo que está demorada, então eu tenho um bloqueio entre o átrio e o ventrículo. Que tipo de bloqueio que é esse? Então, a gente analisando esse nó, a gente pode pegar e dividir esse nó na parte supraventricular e ventricular. Certo? Então, quando a gente vai dividir, a gente tem esses graus de bloqueio. Então, nós temos 3 graus de bloqueio. O bloqueio pode ser de 1º grau, 2º ou 3º grau. Quanto mais ele vai abaixando aqui, mais ele vai entrando no ventrículo, mais ele vai ficando grave. Tá certo? Mais ele vai ficando perigoso. E mais ele vai aumentando o número dele aqui. Então esse é um bloqueio de 1º grau. Qual que é a única alteração então no bloqueio de 1º grau? Então bloqueio atroventricular é igual funcionário. Certo? Então o que acontece? É aquele funcionário que todo dia você sabe que ele chega atrasado, mas ele não falta um dia. Então você sabe que você pode confiar nele, mas ele vai faltar todo dia. Então pelo menos ele é mais confiável, todo dia ele vai estar lá. Então esse é o bloqueio de 1º grau. Certo? Esse aqui, Bruno. Tem onda P? Mostra a onda P aí pra gente. Isso, tem onda P. Certo? Sempre para a gente ver distúrbios de ritmo, é importante o monitor para a gente, ou o D2 longo. Então aqui a gente está vendo no D2 longo aqui, certo? Que é interessante porque a gente tem uma análise melhor. Porque os outros às vezes pegam um segmento pequenininho, olha aqui. Então para distúrbios de ritmo não ajuda tanto. Agora esse, o D2 longo, acaba ajudando um pouquinho mais. Então tem onda P. Tem QRS? Qual a relação P-QRS? Certeza? Facilitou, né? Então tem onda P e tem QRS. Mas olha lá como é que está a distância entre o P e o QRS. Olha a outra, aumentou, concorda? Outra aumentou e uma falhou. Certo? Então o que acontece? Esse aqui também é um pouquinho mais previsível. Então aquele funcionário que na segunda-feira ele chegou na hora certa. Na terça-feira ele começa a atrasar, na quarta ele vai atrasar um pouquinho mais, na quinta você sabe que ele não vem. Então, pelo menos dá para você programar um pouquinho. Né? Então, ele vai avisando. Então, esse aqui no bloqueio, que é o de 2º grau, que é o Mobitis 1. Que é esse aí que é aquele fenômeno de Wenkman. Então, ele vai aumentando progressivo até chegar uma hora que ele aumentou tanto que ele bloqueia. Aumenta o progressivo. Mas olha o que chama a atenção. Quando a gente divide o nó, ele está na parte superior, a parte do átrio. O que é isso é importante? Porque todos esses são mais benignos. Tá certo? Então a gente pega aquele, mesmo que está aumentando progressivo. Porque até nessa porção aqui a gente tem inervação do vago. Ela só vem até aqui. Ela só vem até aqui. Então medicações que bloqueiam o vago, a gente vai conseguir resposta para esse paciente. Muitas das vezes o que ele está apresentando pode ser intoxicação a alguma medicação, é alguma coisa secundária. Então o problema está
na parte dos átrios. Próximo. Tem onda P? Então mostra ele para a gente. Isso. Tem QRS? Qual a relação P-QRS? Isso. Então tem onda P, tem o QRS, e olha lá. Um está faltando, um não tem nada. Um tem, depois o outro falta. Um tem. Estão vendo? Esse que tem, sempre a distância dele é a mesma. Ó. Então é realmente ele que está conduzindo. A distância sempre dele é a mesma. E o outro falta completamente. Então um dia vem, aquele funcionar, no outro já faltou. Um dia vem, outro já falta. Aí já está bagunçando totalmente, né? Então esse já está ficando mais perigoso. Esse já está querendo ir embora mesmo. Então o que acontece esse aqui? Ele já está, igual vocês falaram aí, ó, 2 P's para 1 QRS. Então esse aí é um BAV o quê? 2 para 1. Então esse aqui é o 2 para 1. Então tem 2 ondas P's para outra conduzir. Mas olha o que chama a atenção, QRS bem estreitinho. Então eu estou pegando todo o sistema de condução. Tá certo? Então é o estímulo mesmo que está passando e depois ele passa para os ventrículos. Então esse é chamado de MOBITS 2. E, geralmente pode ser 2 para 1 ou um 3 para 1. A maioria, um 2 para 1. Próximo. Mostra a API para a gente, Lucas. QRS. Qual a relação P-QRS? Tem QRS, mas o que você me fala desse QRS? Primeira coisa. Esse QRS. Oi? Mas e esse QRS? Tem onda P, você falou, tem QRS. Mas como é que é esse QRS? Está largado. Então já é uma coisa que chama atenção para a gente. Tá certo? Ele não é aquele supra normalzinho, a não ser que tenha um bloqueio embaixo só de um ramo, né, alguma coisa. Mas pode ser alguma coisa ventricular. Eu vi um QRS estreito, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que ele pode ser ventricular. Certo? Então, alargado, isto. Estão prestando atenção, então tá bom. Então, onda P, o QRS, observe aqui, a onda P está na dela, certo? Na frequência certinha dela. E o QRS está na frequência certinha dele, mas não está dando bola nenhuma para a onda P. Cada um está funcionando totalmente separado. Então aqui realmente eu tenho um bloqueio atroventricular de 3º grau ou total. Certo? Então aqui realmente está totalmente bloqueado. Então esse é o de 3º grau. Então o primeiro, eu só alargo, mas cada P tem o seu QRS. Mas alarguei maior que um quadrado grande daquele. MOBITS 1. Vai alargando progressivo até faltar. Vai alargando progressivo até faltar. Mas ainda é supraventricular. Wenkbar. Isso. Esse é o fenômeno de Wenkbar. Esse aumento progressivo até bloquear, que é o chamado fenômeno de Wenkbar. Passa para cá, já começa a complicar. Então, vem um, outra falta. Vem um, outra falta. Esse já começa a ficar mais perigoso. E esse aqui realmente não tem nada a ver, ele já desligou do serviço. Bradicardia, então. A gente pode ter algumas bradicardias do tipo ventricular. Deixa eu ver se roda aqui. Então o que acontece? Alguns ritmos, esse aqui às vezes eu nem individualizo onda P e eu vejo só um QRS alargado numa frequência bem baixa. Olha aqui, ó, 39, não vejo nada de onda P. E eu vejo só um QRS alargado. E aí? Você, Celina. Não, mas é isso aí mesmo. A sequência é essa. Você foi falando. Você só adiantou, não sei. Mas qual que é a sequência? Você não viu onda P. Mas ele está na frequência certinha. Então, é alguma... Isto. Que assumiu. É isso aí mesmo. Então esse é o ritmo idioventricular. Tá certo? Então é um ponto do ventrículo que assumiu como marca-passo. Só que cada vez que eu vou abaixando mais, meu marca-passo, a frequência dele é mais baixa. Tá certo? Então é isso. Esse é o ritmo idioventricular. Então com essas 3 perguntas são importantes para a gente pensar e já
pensar em qual a natureza desse processo. Lembrando que, igual você falou aí mesmo, outro ponto é assumir o ritmo. É isso aí. Porque é ele mesmo assumir o ritmo. Né? Mas, por exemplo, se você fosse analisar etimologicamente, provavelmente uma taquicardia ventricular, ela também quer assumir o ritmo. Né? Mas acabou ficando com um nome específico, essa bradicardia, com um foco que assumiu o controle. Isso aqui é comum quando? Às vezes, depois na aula de infarto, a gente vai ver, quando a gente reperfunde, esse é um dos ritmos que é chamado ritmo de reperfusão. Às vezes o paciente faz um período de ritmo idioventricular. Então, abordagem terapêutica da bradicardia. Primeiro, só um resumo aqui do que nós vamos fazer. Tem estabilidade? É a primeira pergunta. O paciente chegou para mim, são sempre aquelas 4 perguntas que a gente já viu antes. Se sim, eu vou tentar aumentar essa frequência. Então, eu faço o quê? Atropina, 0,5 mg. Isso aqui são geralmente 2 ampolas. A maioria das ampolas é de 0,250. Então, para fazer esse 0,500 aqui, eu preciso de 2 ampolas. 2 ampolas, vou repetindo até de 3 em 3 minutos, com um máximo de 3 miligramas, certo? Aqueles que vão até o MOBITS 1, geralmente respondem, porque eu estou bloqueando o tônus vagal com a atropina. Não respondeu adequadamente, não normalizou, marca-passo transcutâneo. Se não resolveu, marca-passo transvenoso. Então, se ele é sintomático, já faço a medicação e já vou preparando o marca-passo. Tá certo? E se não for sintomático? Ele está só com a bradicardia, mas não é sintomático. Aí eu preciso lembrar daquela posição. Onde que no ato ventricular está esse bloqueio? Então, é BAV de segundo grau, tipo 2, que é aquele que já está dentro do ventrículo. Ou bloqueio ato ventricular total? Essa é a minha dúvida. Se sim, eu já vou direto para o marca-passo. Que é aquele que eu falei, ali o bloqueio já está no ventrículo. Certo? Para ele evoluir para total, é muito fácil. E às vezes precisa de um foco assumir o ritmo igual o idioventricular, e às vezes nenhum foco assume. Se não assumir, o que acontece? Assistolia. Agora, e se não for nenhum desses dois aqui? O paciente, então, não tem sintoma, não é um daqueles 2 bloqueios mais graves, atroventriculares. O que eu vou fazer? Todos os outros eu vou procurar qual que é a causa, eu vou procurar um responsável. Então eu tenho que tratar a causa base. Isto. Exatamente. Ele voltou hoje. Então pode ser uma hipoxemia, distúrbios eletrolíticos, algumas medicações, às vezes beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, uso de digitálico. A gente tem que lembrar, porque, por exemplo, esse paciente que ela falou é um paciente que já tem história de tratamento com quimioterapia, de neoplasia prévia. Então, o que pode acontecer, às vezes, nesse caso? Uma preocupação, às vezes, metástase cerebral, com hipertensão intracraniana, que também faz bradicardia. Tá certo? Então, essa é a sequência. Nesse aqui, eu preciso da avaliação internar, avaliação do cardiologista.